Prepare-se para conhecer os verdadeiros titãs da natureza. Hoje vamos conhecer criaturas colossais que fariam qualquer animal moderno parecer minúsculo, desde dinossauros que sacudiam o solo com cada passo, até predadores aquáticos que tornariam o grande tubarão branco insignificante. E no final, uma surpresa: o maior ser vivo que já viveu na Terra está entre nós. Então, vem comigo. Argentinossauro. O argentinossauro redefiniu completamente os limites do possível para a vida terrestre. Esse titã sul-americano, que viveu há cerca de 95 milhões de anos atrás, era uma verdadeira maravilha da engenharia biológica, com seus impressionantes 35 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 10 andares deitado, e um peso estimado entre 70 e 100 toneladas. Cada passo seu fazia o solo tremer como um pequeno terremoto. Seu pescoço sozinho, com 12 metros de comprimento, continha vértebras que pesavam mais de 200 quilos cada, mas eram leves o suficiente para serem movimentadas com eficiência. Os cientistas calculam que seu coração monstruoso, do tamanho de um carro compacto, precisava bater com força suficiente para bombear sangue até seu cérebro, localizado a impressionantes 15 metros acima do coração. Um desafio cardiovascular que exigia pressão arterial 4 vezes maior que a de um elefante moderno. Apesar do seu tamanho titânico, marcas de pegadas fossilizadas revelam que ele podia se mover até 8 km por hora, velocidade suficiente para manter predadores como o Mapussauro à distância. Para sustentar seu metabolismo gigantesco, estima-se que precisava consumir mais de 1,5 toneladas de folhas diariamente, o que é equivalente a limpar completamente a vegetação de uma área do tamanho de uma quadra de tênis todos os dias. Mosasauro. Dominando os oceanos do período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos atrás, o Mosasauro era a máquina de matar mais eficiente que os mares já viram. Um predador tão perfeito que até os grandes tubarões da época pareciam insignificantes perto dele. Com seu corpo hidrodinâmico de 17 a 18 metros de comprimento, esse réptil marinho podia atingir velocidade de 50 km por hora em curtas explosões, tornando um dos caçadores mais eficientes de seu tempo e o terror dos mares pré-históricos. Suas mandíbulas flexíveis, que podiam se abrir em um ângulo impressionante de 90 graus, eram armados com 2 fileiras de dentes curvados para trás, perfeitos para agarrar presas escorregadias como peixes grandes, tartarugas marinhas e até outros répteis menores, impedindo qualquer chance de fuga. Estudos de biomecânica revelam que sua mordida exercia uma pressão de cerca de 3 toneladas por polegada quadrada, força suficiente para esmagar carapaças de tartarugas gigantes e até ossos de outros mosassauros em combates territoriais. Fósseis encontrados em depósitos marinhos ao redor do mundo mostram marcas de batalhas épicas entre esses titãs, evidenciando um comportamento altamente territorial e possivelmente canibal, com cicatrizes que contam histórias de lutas violentas pela supremacia nos oceanos pré-históricos. Seu corpo musculoso e achatado lateralmente permitia manobras rápidas e precisas mesmo em águas profundas, enquanto sua cauda poderosa, que representava cerca de 40% de seu comprimento total, funcionava como um propulsor natural, impulsionando através das águas com uma eficiência que faria qualquer nadador olímpico parecer lento. Paraceratério. Esse mamífero pré-histórico reescreveu completamente o que pensávamos ser possível para um mamífero terrestre, provando que mesmo depois dos dinossauros, a natureza podia criar gigantes impressionantes. Com seus 5,5 metros de altura no ombro e 7 metros de comprimento, o Paraceratherium era uma maravilha da evolução que desafiava todas as expectativas sobre o tamanho dos mamíferos. Seu pescoço extraordinariamente longo, sustentado por vértebras incrivelmente reforçadas e articulações especiais, permitia que alcançasse folhas a 8 metros de altura, criando um nicho ecológico único que nenhum outro animal de sua época podia explorar. Estudos de seus dentes revelam uma adaptação fascinante, sistema digestivo fermentativo semelhante ao dos modernos elefantes, capaz de extrair nutrientes mesmo da vegetação mais fibrosa e pobre em nutrientes, transformando folhas duras em energia suficiente para sustentar seu corpo gigantesco. Marcas de desgaste nos ossos da perna mostram que podiam caminhar até 50 km por dia
em busca de alimento, desafiando completamente a noção de que animais tão grandes seriam necessariamente sedentários ou limitados a pequenos territórios. E o mais impressionante, seu cérebro era proporcionalmente 3 vezes menor que o de um elefante moderno, provando que o tamanho nem sempre significa complexidade, mas sua sobrevivência por 11 milhões de anos mostra que foi uma das fórmulas evolutivas mais bem-sucedidas do período Oligoceno, superando mudanças climáticas e competições com outras espécies. Titanoboa. No calor úmido das florestas tropicais que cobriam a Colômbia há 58 milhões de anos atrás, um novo tipo de predador dominava os pântanos. A Titanoboa foi uma serpente colossal que podia atingir 14 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Foi a maior cobra que já existiu na Terra, tão grande que faria as anacondas parecerem filhotes. Seu corpo massivo, com 1 metro de diâmetro, em sua parte mais larga, era uma máquina de matar perfeita para o seu ambiente pantanoso. Ao contrário das cobras constritoras atuais, a Titanoboa tinha uma mordida devastadora combinada com uma força de esmagamento estimada em 400 psi, suficiente para subjugar até os maiores crocodilos pré-históricos de seu tempo. Seu tamanho era diretamente ligado ao clima extremamente quente do Paleoceno, quando as temperaturas médias eram 4 a 6 graus mais altas que hoje. Como animal ectotérmico, a Titanoboa precisava desse calor para manter seu metabolismo, um termômetro vivo que nos mostra como era a Terra após a extinção dos dinossauros. Fósseis revelam que essa serpente monstruosa se alimentava de crocodilos pré-históricos de 4 metros, peixes gigantes e possivelmente até mamíferos grandes que se aventuravam perto da água. Seu método de caça era uma combinação de emboscadas aquáticas e constrição poderosa, esmagando as presas contra o fundo dos pântanos antes de engoli-las inteiras. A descoberta da Titanoboa em 2009 revolucionou nossa compreensão sobre a evolução da serpente e o clima pós-dinossauros. Seu reinado durou apenas 2 milhões de anos, mas provou que mesmo sem os dinossauros, a Terra continuava sendo um lar para criaturas verdadeiramente monumentais. Sarcosuchus. Esse crocodiliano pré-histórico foi um dos mais assustadores que já existiu, com cerca de 11 a 12 metros de comprimento e um peso estimado em 8 toneladas. Os Sarcosuchus eram um verdadeiro pesadelo aquático que habitou os rios da África e América do Sul há 112 milhões de anos atrás. Seu crânio sozinho media 1,80 m de comprimento, maior que a altura de um homem adulto, e era equipado com 132 dentes cônicos, capazes de esmagar até os ossos mais resistentes. Seu focinho bulboso continha uma cavidade especial que amplificava seu olfato, permitindo detectar presas a grandes distâncias. Estudos de sua estrutura óssea revelam que crescia continuamente por décadas, atingindo seu tamanho máximo por volta dos 50 a 60 anos, um verdadeiro veterano dos rios pré-históricos. Diferente do Deinosuchus, os Sarcosuchus possuía olhos posicionados no topo da cabeça, perfeitos para emboscadas, e uma cauda musculosa que o impulsionava na água a 40 km/h. Fósseis mostram que se alimentava de dinossauros de médio porte, arrastando-os para a água em ataque surpresa. Seu reinado durou 30 milhões de anos, até ser substituídos por crocodilianos menores, uma prova de que, antes dos mamíferos dominarem, os rios eram um território dos verdadeiros monstros aquáticos. O Sarcosuchus representou o ápice da evolução dos crocodilianos gigantes, reinando como um principal predador aquático por mais de 30 milhões de anos antes de ser substituído por espécies menores. Seu desaparecimento coincide com mudanças climáticas que transformaram seus habitats fluviais em deserto, marcando o fim de uma era em que os rios eram dominados por verdadeiros monstros pré-históricos. Baleia azul. Esse gigante dos oceanos atuais detém o título de maior animal de todos os tempos, pelo menos em peso, um recorde que persiste mesmo após 200 milhões de anos de evolução, superando até os maiores dinossauros. Com 30 metros de comprimento e incríveis 180 toneladas, a baleia azul é uma verdadeira maravilha da engenharia biológica, que desafia os limites da fisiologia animal. Seu coração sozinho pesa cerca de 600 quilos e bate apenas 2 a 8 vezes por minuto em repouso, mas é poderoso o suficiente para bombear 220 litros de sangue por batida, com artérias tão largas que uma criança poderia literalmente nadar em suas principais. Apesar de seu tamanho colossal, ela alimenta-se exclusivamente de crios minúsculos, filtrando 4 toneladas desses pequenos crustáceos por dia através de suas barbatanas bucais especializadas, processando volumes de água equivalentes a uma piscina olímpica a cada hora, durante a temporada de
de alimentação. Seus cantos, que podem atingir 180 decibéis e viajar por centenas de quilômetros no oceano, fazem dela não só maior, mas também um dos animais mais barulhentos do planeta, usando sons para navegar e comunicar-se em um mundo azul sem fronteiras. Curiosamente, esse gigante gentil evoluiu de ancestrais terrestres do tamanho de lobos modernos, numa das transformações evolutivas mais radicais já documentadas. Uma verdadeira lição sobre o poder da adaptação da natureza, passando de criaturas que corriam em quatro patas para os maiores seres que já navegaram nos oceanos. Por fim, vou deixar aqui uma menção honrosa, um ser que não é um animal, mas que domina a Terra de uma forma que nenhuma criatura jamais conseguiu. No coração das florestas do Oregon, nos Estados Unidos, esconde-se um verdadeiro império subterrâneo, o fungo Armillaria ostoii, uma colônia única que se estende por 965 hectares, área equivalente a 1.350 campos de futebol. Esse organismo, apelidado de fungo do mel, é na realidade um superorganismo milenar que vem crescendo silenciosamente há pelo menos 2.400 anos, tornando não só o maior ser vivo do planeta em extensão, mas também um dos mais antigos. Esses gigantes mostram que a vida na Terra já assumiu formas verdadeiramente monumentais. Alguns desapareceram nas grandes extinções, outros evoluíram para tamanhos menores, mas todos provam que a natureza é capaz de criar maravilhas em escala épica. Qual desses gigantes te impressionou mais? Comente abaixo. E se você gostou dessa jornada pelos titãs da pré-história, não deixe de curtir e se inscrever para mais aventuras no tempo como essa. Um forte abraço e nos vemos em breve.